Oi, eu sou Célia Ribeiro Alves. Você pode gravar. Tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, para você que quer gravar vídeos, que quanto mais estudo a pessoa tinha, isso na minha experiência de muitos anos gravando videoaulas, quanto mais graduada era essa pessoa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais dificuldade ela tinha para gravar. Daí é curioso pensar por quê? Que quanto mais conhecimento a pessoa tinha, mais restrição na hora de gravar ela tinha, mais dificuldade, mais ela travava, mais ela tinha dificuldade com a roupa, com todos os elementos. Com o roteiro, muitas vezes, que é uma coisa que a gente vai falar ainda. Por que será que isso acontecia? Vocês imaginam por quê? Porque quanto maior o conhecimento dela, mais crítica ela era com ela mesma. Com os outros também, é evidente, mas principalmente com ela mesma. Porque ela sabia muito. E o fato de a gente saber muito nos dá muito medo de errar. E esse medo de errar vem da consciência, né? O medo que os outros vão pensar da gente. Então, era muito curioso. Quando vinham professores muito gabaritados, eu já me preocupava. Falei, hoje vai ser difícil. Porque esses professores tinham a achar mais defeito, a não gostar de fazer coisas técnicas. E quando eu dirigia professores, como eu já falei em outros vídeos aqui, o tempo era muito curto, eu não tinha como explicar muita coisa. Embora a gente fazia uma coisa chamada capacitação, que é um treinamento para a pessoa entender como funciona a gravação. Porque mesmo que a base seja a mesma, quando de empresa para empresa tinha algumas nuances, por questões técnicas mesmo, tá? De disposição, a base é a mesma, mas tecnicamente às vezes a gente trabalhava de um jeito, às vezes trabalhava de outro, e isso a gente precisava explicar para fazer sentido. Tinha uma coisa que a gente fazia nessas gravações, que a gente trabalhava às vezes com 2 câmeras, às vezes até com 3 câmeras. Aqui no caso eu trabalho com uma única câmera, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Então eu olho para essa câmera. Mas o que a gente tinha em outras situações? A gente tinha o que a gente chamava de virada. O que é a virada? A gente vê isso muito nos jornais, nos telejornais. Que o apresentador, no caso o jornalista, no telejornal, mas no meu caso o professor, ele tá olhando para a câmera e aí ele vira para outra câmera. Aqui eu não tenho essa outra câmera, nem lá, né? Tem uma só. Mas quando tem essa virada, era importante ser numa pausa. Então, eu poderia estar dizendo nessa câmera aqui que para você fazer um bolo, primeiro você precisa separar os ingredientes. Daí, barará, barará, barará. Entendeu? Eu preciso dar uma pausa, uma respiração na minha fala, ou uma ênfase, que a gente vê isso muito no jornalismo. Preste atenção a partir de agora. Tá vendo o jornal? O apresentador tá falando, 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 e ele quer dar uma ênfase, ele vira de câmera. Na TV, né, no ao vivo, as câmeras acendem a luz, a gente é um outro tipo de treinamento, mas a base é a mesma. Então os jornalistas eles são preparados para essa dinâmica, e claro, eles fazem isso por anos, então fica muito mais fácil. Mas voltando a gravar com o professor, que é o que eu tô falando nesse momento, então às vezes a gente tem tanto medo que os nossos pares, no caso os professores, os outros professores, mas pode ser você na sua área. Ai, eu vou ficar ridículo, os meus outros amigos da minha área vão rir de mim. Esse medo ele acontece, eu também tive esse medo quando eu comecei a gravar vídeos e comecei a passar coisas. Mas não adianta eu ficar preocupada com isso, porque o que chega para as pessoas e o retorno que eu tenho é tão mais valioso do que eventuais críticas. E geralmente essas críticas elas são veladas. Amigos meus não vão falar. Evidente, talvez eu não esteja com o melhor equipamento, com o melhor som, com a melhor luz. Mas eu prefiro assumir isso e passar o conteúdo, porque eu sei que quem quer receber meu conteúdo não vai se preocupar com uma excelência, porque eu não estou no estúdio, realmente não estou em casa, já falei isso para vocês. Mas eu estou passando o conteúdo, que o conteúdo é qual? Para a gente não se preocupar tanto. Claro que se você tiver um diretor com você, aproveite. O diretor vai cuidar de tudo isso, ele não vai deixar você passar ridículo. Se você falar uma palavra errada, aí sim, a gente erra na pronúncia das palavras. Eu acabei de errar. A gente erra na pronúncia das palavras. Não tem nada demais nisso.
Somos seres humanos. Se você vê o jornalismo, a gente vê que isso acontece todo dia, né? As pessoas erram e depois elas corrigem o que elas erraram. E tá tudo bem, errar é humano. Agora, você não fazer por medo de errar é meio insano se a gente for parar para pensar. Então eu não vou fazer porque eu posso errar. Cara, quando a gente aprendeu a andar, a gente podia cair e mesmo assim a gente foi em frente até andar. Hoje a gente anda, levanta para andar sem medo de andar, certo? Então com gravar vídeos é assim também. Mas se você é super especialista numa área, não se preocupe com o que seus pares vão pensar. Vai ter gente que vai bater palmas, vai ter gente que vai criticar. Assim é a vida. Nunca a gente vai agradar todo mundo, mas tira o foco do que os outros vão pensar. Falar para a câmera tem um tanto de ridículo se a gente for pensar. Eu agora aqui, eu tô sozinha gravando, meus outros familiares estão no andar de cima da minha casa, eu tô aqui sozinha falando para a câmera. Se a gente for pensar, é meio ridículo. Mas para mim, no momento que eu tô gravando, eu não tô falando pra câmera, eu tô falando pra você que tá me assistindo. Mesmo que talvez eu não saiba quem você é. Algumas pessoas que seguem o que eu faço, eu sei quem é, tudo bem. Mas não é a minha preocupação se elas vão me achar ridícula ou não. Tem coisa que eu mesmo faço e não gosto. Eu falo assim, isso aqui eu podia ter feito melhor. Às vezes eu nem edito o vídeo que eu não gostei. Eu corro e faço outro. Não ficou bom, vou fazer outro. Ou, se eu posso editar, eu edito, né? Eu edito num programa Premiere, qualquer dia eu falo para vocês sobre esse programa, mas pode ser editado de outras maneiras. Hoje existem programas muito mais fáceis, programas que até você pode editar no próprio celular. Eu não faço isso, eu tiro da câmera, jogo no meu computador, edito no Premiere e subo para o YouTube. Eu faço esse processo. Mas a minha preocupação é para que chegue para você, para que você tenha conteúdo novo a cada dia. Então eu gravo o máximo possível com conteúdos que eu acho que são relevantes para quem quer gravar vídeo. E essa ideia de que quanto mais a pessoa sabe, quanto mais ela é especialista naquele assunto, mais medo ela tem, parece que não é real, mas é. Eu vivi isso durante muitos anos trabalhando como diretora de cena. Se você é esse especialista na sua área, se você é um renome na sua área, não tenha medo. Encare a gravação com calma, buscando fazer o melhor que você pode e melhorando a cada dia. Porque como na sua área, para você ter esse renome, para você ter esse destaque, você precisou de muito estudo, para gravar, pode ser que o primeiro vídeo realmente fique bem estranho, fica meio travado. Mas que na sequência, isso vai melhorar, eu te garanto. Tá bom? Tem profissionais que dão entrevistas para TV e no começo a gente vê aquela pessoa morrendo de medo, travada, querendo falar de uma forma até muito rebuscada, que é o vocabulário dos seus pares. E aí, passando os anos, essa pessoa vai ficando à vontade com a câmera, vai falando, vai pegando o jeito de falar, as pausas e a forma de explicar para que todos que estão assistindo ela percebam, entendam, compreendam. Não fique só naquela fala tão rebuscada, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Continuem curtindo o canal, compartilhem com seus amigos, dê um joinha aqui e até breve. Grande abraço fraterno, até mais.